Boa tarde a todos. Boa tarde. Muito prazer. Meu nome é Everton Fortes. Eu sou diretor de receita da WION, plataforma Omnichannel, pioneira de voz no Brasil. É um prazer estar aqui. Também sou cofundador da Organia, uma plataforma que usa IA para análise de conversas. É uma honra estar aqui, né? Pessoas, alguns conhecidos, outros vamos nos conhecer hoje, né? E o debate é uma conversa. A ideia aqui é conversar sobre o uso de IA na prática, o uso de IA em CX, um tema muito relevante, onde nós vamos contar um case da Demicon. Costumo dizer que 2023 foi o ano que todo mundo ouviu falar de IA, né? Só se falava de IA, o pessoal está de saco cheio de ouvir falar de IA. Aí vem 2024, todo mundo querendo ver na prática, ver case, né? Nós participamos do Imersão IA, foi um evento organizado pela ViaSoft no começo do ano, foi um evento bem legal. E nada melhor do que trazer um cliente para falar, né? Quando um cliente começa a falar, aí você vê que você está no caminho certo. Então, um prazer, trouxe aqui o Rafael Assis, CTO da Demicon. Queria que você se apresentasse, por favor. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês de tarde. É muito especial para mim estar falando desse assunto, porque parece que a gente está vivendo esse hype da IA, né? Mas quem realmente é usuário da IA está sabendo se beneficiar muito bem, né? E não só em termos de uso próprio, eu estou aqui hoje para falar do uso que a gente está tendo numa companhia gigantesca no Brasil hoje, né? Então, eu queria estar, nesse momento, agradecendo a oportunidade por estar aqui com vocês para discutir isso, agradecer ao Denis também a oportunidade. Vocês estão fazendo uma diferença muito grande lá na Demicon. Hoje eu sou CTO e também Head de Inovação na Demicon, então, IA, por mais que pareça que a gente fala todo dia de IA, né? Mas ainda é algo que está disruptando muita coisa. E o pessoal ainda vai entender o poder da IA. Eu acho que não chegamos lá ainda. Isso tem muito a ver com inovação. Então, é algo que a gente está colocando todo dia na Demicon em prática, começando por tecnologia, que eu acho que sempre é quem levanta a bandeira, e transmitindo isso para as outras áreas. Então, eu quero agradecer o convite e vamos explanar aqui o que está acontecendo lá na Demicon. Legal, Rafa, obrigado. Do meu lado esquerdo, Helder Sato, simplesmente quem me ensinou tudo sobre IA. Então, queria que você se apresentasse, por favor. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Obrigado pela presença. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre o case da Demicon, o que a gente tem feito com inteligência artificial junto com a Demicon, né? Hoje você vê falar muito de inteligência artificial, mas cases, né? A gente conhecer cases, entender como é que está acontecendo a coisa de verdade, não é tão comum, e a ideia hoje é a gente contar um pouco dessa história, do que a gente está fazendo, né, os resultados que a gente está conseguindo alcançar lá, né. A gente precisa, eu acho que de pessoas como o Rafael para acreditar, né, e dar o apoio para a gente conseguir implementar uma tecnologia totalmente nova, né. Então a ideia hoje aqui é explorar um pouquinho disso com vocês, tá? Obrigado pela presença de todos aí. Legal. Vamos lá, Rafa, começar com o cliente, né? O cliente tem sempre prioridade, certo? E a razão, quase sempre. Rafa, você poderia comentar, por favor, os desafios enfrentados antes da Organia? Como é que era antes da Organia lá na Demicon? Legal. Primeiro, vamos contextualizar um pouco a Demicon hoje, né? A Demicon, ela é aqui de Curitiba, ela antigamente era chamada de Ademilar, né? E o final do lar é porque ela tinha uma característica, né, um foco muito grande em vender consórcios para você adquirir bens que não são móveis, né? É um lar, né? Uma casa, por exemplo. E ela cresceu muito, fez uma fusão, isso mais ou menos há 2 anos e meio, 3 anos atrás. E hoje ela é o tamanho que é. Hoje a gente é a maior independente do mercado, né? A gente só não ganha dos bancos. Mas eu acho que com esse crescimento, e se a gente aplicar bastante IA, aí, quem sabe a gente, muito em breve, também não é maior do que os bancos. Então, vocês precisam entender o universo de atendimentos que a gente tem lá, né? Então, pensa, hoje a gente tem mais de 250 mil cotas ativas, né? E mais do que tudo isso, né, isso daí traria para a gente aí um número básico, né, cru, de 250 mil pessoas que a gente atende. A relação do cliente com o consórcio é uma relação duradoura.
né? Eu não só faço uma venda e beleza, eu faço uma venda e todos os meses esse cliente ele paga, todos os meses esse cliente ele sonha em ser contemplado e tirar aquele bem no final. Então, o que isso significa? Isso significa que o nosso cliente, todo mês, ele tem um pouquinho de ansiedade, né? E vocês, eu acho que todo mundo aqui entende um pouco sobre pessoas. Pessoas ansiosas são pessoas que tendem a reclamar. E como que a gente mitiga isso, né? Como é que a gente entende isso? Quando a gente está num cenário controlável, que eu imagino que era o cenário da Demicon, da Demilar, anos atrás, ainda assim, a gente conseguia ter essa relação com os clientes um pouco mais próximas. Porque você tem poucos clientes e a tua equipe atende aquilo. Mas quando você passa a ter prova do líder no Big Brother Brasil, que tem uma média ali de 25 milhões de telespectadores assistindo 1h no domingo, é uma loucura. Como que isso funciona para a gente atender tanta gente assim? Então, a dor da escalabilidade ela chegou para a gente, né? E eu acho que nesse momento é um momento onde chega ali a WION e chega a Organia. Legal, Rafa, obrigado. Helder, queria que você comentasse como é que surgiu a Organia nessa história, nesse começo. A Organia ela nasceu justamente para atender esse tipo de situação, né? Empresas que têm um grande volume de atendimento e tal. E é legal entender como que ela nasceu, né? A Organia ela nasceu para ser o braço de inteligência artificial de uma outra empresa nossa chamada WION. Quem não conhece a WION, é uma empresa que fornece soluções de multicanalidade, uma solução omnichannel, né? Então, a gente implanta nas empresas todos os canais de comunicação, como voz, WhatsApp, né, chat, enfim. E a gente sempre foi muito bom nisso, né? Há 20 anos, mais de 20 anos a gente faz isso. E a gente tem todos esses dados armazenados. Geralmente, quem coloca uma solução desse tipo, no caso da Demicon, tem lá todas as gravações das chamadas, todos os WhatsApps que são trafegados dentro da empresa, né? E a gente começou a pensar, como é que a gente consegue entregar mais valor para o nosso cliente, né? Então, foi aí que a gente pensou. E a gente já vinha estudando inteligência artificial há muito tempo, mas quando surgiu o GPT 3.5, a gente enxergou, olha, agora eu acho que é um momento interessante da gente conseguir entrar nas conversas e começar a extrair insights dessas conversas com a inteligência artificial, entregando muito mais valor para o nosso cliente. Então, por isso que a Organia, o segredo está nas conversas, né? A gente acredita muito, né, que a gente vai conseguir extrair muito valor. Imagine você conseguir que a empresa, como se a empresa criasse vida e começasse a escutar todos os seus clientes, né, tirar insights daquilo e no outro dia entregar para a sua equipe. Então, a ideia da Organia é justamente isso, é a gente analisar essas conversas, entrar nessas conversas e extrair insights. Muito bom. Vamos falar agora sobre a implementação da Organia na Demicon, né, os desafios e como que foi superar isso. Começar perguntando para você, Helder, se você já falou quem é a Organia, né, como que ela surgiu, mas quais as soluções que nós colocamos da Organia lá na Demicon? Dentro da Organia a gente desenvolveu algumas soluções, né? Mas dentro da Demicon, como o Rafael estava comentando aqui, é uma empresa com receita recorrente, né? Então sempre tem que estar em contato, sempre tem que estar analisando. É uma venda todo dia para o mesmo cliente, né? Todo mês tem a venda para o mesmo cliente. Então a gente implantou uma solução para acompanhar o que esse cliente está conversando com a Demicon, como é que está sendo o relacionamento dele, a experiência dele com a Demicon. Então a gente criou uma solução chamada Churn Buster, que fica escutando esses clientes e identificando sinais de insatisfação, né, desse cliente, e a gente tentar traçar, olha, precisamos tratar esse assunto aqui. Dispara um alerta, esse cliente aqui está precisando de uma tratativa especial, né? Então esse é o Churn Buster. A gente está escutando todos os atendimentos e a gente está entregando para o pessoal, antes que chegue uma situação, quero cancelar, né? Não, espera aí, vamos conversar, vamos entender o que está acontecendo, né? Antes que chegue nesse nível, e vamos resolver o problema do nosso cliente. Não? Então, é uma experiência totalmente nova que a Demicon está oferecendo para os clientes dela, né? Então, essa é uma linha, da gente estar escutando o cliente, trazendo insights. A outra eu estou trazendo insights do meu cliente, tem algumas situações boas, situações médias, etc.
Tá, e minha equipe, como é que está? Né? Eu preciso também entender como é que a minha equipe está conversando. Então, é analisar o outro lado. Né? Então, daí a gente tem o monitoria, que a gente colocou lá, que é um sistema justamente para analisar como os atendentes, ou as pessoas, os consultores, estão atendendo os nossos clientes. Então, a gente tem daí uma visão total, né? Tanto do lado do cliente, como do lado da equipe da MCOM, de como que a coisa está acontecendo. Né? Então, é mais ou menos essa linha que a gente está implantando lá hoje. Tá? Boa. Fala-se muito, né, sobre a implementação de inteligência artificial nas empresas, né? A máxima, né, o medo que ela vai roubar empregos, que ela vai... não é fácil. E a IA, todo mundo quer, né? Mas são poucos que realmente lá na prática têm coragem de ir lá e assumir um projeto desse, né? Porque também não é tão barato assim, né? Então, eu queria que você comentasse, Rafa, sobre os desafios na implementação, se essa implementação foi tranquila ou não, como que você acha que isso vinga numa empresa, né? Legal, vamos lá. Eu acho que isso tem uma correlação com o assunto do hype da inteligência artificial, né? E o hype, às vezes, ele pode fazer mal, mas ele pode fazer bem também. Como, por exemplo, né, eu sempre falo, onde eu falo, né, que tecnologia ela tem que ser algo que emerge no nosso dia a dia. É igual o WhatsApp. O WhatsApp, a gente só percebe que o WhatsApp existe quando ele caiu. Até então, ele vira até um verbo. Vou mandar um zap e tal. E tecnologia é assim. Não é que inteligência artificial está explodindo agora, mas não é que ela passou a existir agora 1 ano atrás. Ela está aí há muito tempo. Só que ela explodiu uma bolha que você consegue conversar com o ChatGPT de uma forma muito mais natural que você conversava com a Siri, com as outras que existem por aí. E daí, o que eu quero dizer com isso? Né? Eu quero dizer que agora a gente consegue que as empresas olhem para isso e que a gente tenha mais fornecedores para prover isso. Então, o crescimento ele realmente acontece de modo orgânico. E aí, veja só, a gente poderia muito bem, hoje em dia, quando as pessoas elas falam sobre inteligência artificial, a maioria das empresas fala, vamos colocar um bot que atende o cliente e etc. Aí a gente chega nos paradigmas de, ninguém quer conversar com bot. Eu entro ali no meu banco, eu falo, quero falar com a gente. Aí ele fala, não, mas vê essa opção, eu quero falar. Na terceira vez que quero falar com a gente, ele me põe com a gente. Se pá, agora ele está me enganando, né? Agora pode ser o ChatGPT que está conversando comigo. E eu não vou perceber. Mas sempre se olhou desse lado. E veja só, a implementação que a gente começou a fazer na MCOM não é isso, não é verdade? Vocês estão dando ferramentas para a gente através da inteligência artificial para que a gente consiga capacitar melhor os nossos funcionários, os nossos analistas, que eles já tenham uma pré-análise e já consigam direcionar os esforços nas pessoas certas. Então, veja só, a experiência que o nosso cliente, no final, está tendo com inteligência artificial não é conversar com um bot, é ser atendido, vamos pôr assim, carinhosamente, por uma pessoa que já sabe o seu problema. E quem que resolveu isso antes? A inteligência artificial. Né? Obviamente que antes pode ser que alguns clientes recebiam esse afago aí, essa predição de um possível problema, porque de vez em quando um atendente, uma pessoa que estava lidando com esses problemas, tinha esse sentimento e ia atrás de resolver o problema da pessoa. Mas com o que está sendo implementado hoje, a gente consegue colocar isso em larga escala. E por mais que o nosso usuário, no final, não está conversando com um chat super inteligente, ele está tendo um benefício gigantesco com o serviço que a Organia está fazendo com a gente lá. Aí, quando você fala de dificuldades, eu acho que toda empresa que pense em colocar inteligência artificial tem que primeiro sair dessa bolha do hype. Então, se eu fosse pelo caminho tradicional, vamos pegar uma empresa que... hoje já tem um monte de SaaS disso, né? Vamos pegar uma empresa que faz um modelo do ChatGPT para colocar uma conversa com o cliente. Ou até um copilot, que eu acho já uma coisa mais legal, a gente vai falar mais para frente. Mas se eu fosse por esse caminho, provavelmente eu não entregaria resultado para a minha CEO. E como tecnologia, eu não teria budget para investir em inteligência artificial. Então, acho que o primeiro desafio de uma empresa para colocar inteligência artificial é entender realmente o lugar certo de usar a inteligência artificial. E isso só acontece se você estudar um pouco, né? Se você sair um pouco da bolha, se você usufruir da inteligência artificial.
e entender o lado certo de ir. O segundo ponto é, outra coisa que eu sempre digo, tecnologia tem que ser uma área transversal dentro da empresa. Você tem que angariar pessoas que adotem a bandeira de tecnologia. Quando você analisa quem realmente pode fazer isso, é lá que você tem que tentar implementar. Porque se você colocar para pessoas que vão ter esse suposto medo de perder o emprego por causa da IA, ou que vão achar que é mais um trabalho no dia a dia dela, ela só está a fim de bater o ponto e sair às 5, você também vai ter um baita de um insucesso em algo que poderia trazer um case incrível. Então, eu acho assim, o nosso desafio é sempre trazer pessoas que estão a fim de fazer aquilo, às vezes até por baixo dos panos, para que a gente possa mostrar um resultado final. Muito bom mesmo. Você falou bastante sobre hype, né? Aí o Denis, meu sócio, nosso CEO, criou uma frase, né? Simples, mas muito bem feita, né? Do hype ao ROI. Então vamos falar sobre isso, né? Resultado, né? Esse é o momento, né? De ver que resultados práticos, né, foi possível você já medir lá na Demicon. Legal. O que acontecia, né? Como eu expliquei o problema lá no começo, né? A gente, obviamente, no pico ali do crescimento da empresa, que nem chegou, mas óbvio que a gente tem que viver um momento, né? Então vamos dizer assim que há uns 3 meses atrás a gente estava vivendo um pico ali de vendas, né? Que foi pós o último Big Brother ali. A empresa já está vendendo 2 bilhões em créditos por mês. E há 3 anos atrás, a gente está crescendo 50% ao ano, 3 anos seguidos. E, obviamente, que a gente chegou ali num nível, às vezes, de cancelamento muito grande. Porque o que acontece? O consórcio ele tem que ser algo, e a Demicon ela é uma empresa que ela se caracteriza por cuidar dos sonhos dos clientes, então ela precisa ser consultiva. Eu não posso só empurrar o consórcio para você porque eu quero bater uma meta. Então, a Demicon não é isso. As lojas são escritórios, etc. Mas, muitas das vezes, o cliente, o brasileiro em si, com todo respeito, e eu já fiz isso muitas vezes, a gente é muito imediatista, né? E, obviamente, com muitas coisas que a gente vive nesse país, às vezes eu preciso do crédito para ontem. Mas o consórcio ele não é isso. O consórcio ele é um crédito, né, que ele vai acontecer, às vezes ele pode acontecer rápido, por sorte ou por planejamento, ou às vezes ele pode demorar. Então a gente costuma dizer que consórcio é um investimento, inclusive é o último slogan aí do comercial que a Demicon está vinculando. Sendo assim, os clientes às vezes ficam insatisfeitos porque eles não conseguiram contemplar e etc. E a gente começou a experimentar aquela fase onde acontece muitos cancelamentos. E óbvio que a empresa ela precisa ser rápida, ela precisa dar uma resposta rápida. E aí o que aconteceu? A gente começou a fazer uma transição de tecnologia muito grande dentro da empresa. Então a gente trocou a nossa telefonia, usamos a Wion, colocamos uma telefonia digital. E aí vem o segredo da coisa, né? Eu sou muito apaixonado por produto hoje. Eu acho que talvez até por isso que vocês me escolheram, porque quando eu vejo o quanto vocês são omnichannel, né? Ou seja, o quanto a gente está plugado aonde a ferida está, aonde a dor está acontecendo, né? Veio essa ideia e eu acho que assim sensacional. A gente teve muita vontade de entender o que estava acontecendo e aí começou-se a analisar essas ligações justamente aonde as coisas doíam. E hoje a gente está tendo aí pelo menos 30% a mais do que a gente tinha antes da ferramenta começar a analisar as conversas. Então, assim, para mim, 30%, num mercado que pratica, às vezes, com novas implementações, um crescimento de 3% de churn, etc., é muita coisa. E é o que a inteligência artificial ela pode proporcionar. Então, assim, óbvio, esse case, para mim, ele só tende a crescer. Só que ele também é porta para que a gente faça outras coisas. Então, esses são os resultados que a gente está tendo hoje lá no Demicon. Muito bom. Todo mundo aqui sabe o prejuízo que é perder um cliente, né? Então, o Churn Buster ele prevê clientes com risco de cancelamento. Esse foi um resultado, né? Tem um vídeo no nosso site emblemático ali da Dona Rosa. Em nenhum momento a Dona Rosa falou que queria cancelar, mas tudo que ela falou dizia que ela ia cancelar. Então, foi um dos resultados, são vários que nós conseguimos.
Queria falar com o Helder sobre um outro mito que o pessoal fala, né? As alucinações da IA, né? Então a pergunta, né? Como que a Organia ela trabalha com isso? Como que a Organia ela trabalha para garantir sempre o resultado lá para o time da Demicon e para qualquer outro cliente? Legal, então. Assim, na verdade são várias barreiras, né, que a gente tem que passar na adoção da inteligência artificial. Essa é uma delas, né? Nem sempre o modelo vai responder de forma correta. Aí existem diversas técnicas e tecnologias que a gente pode utilizar para reduzir, né, e melhorar a qualidade da resposta do modelo. Mas o Rafael ele tocou num ponto muito importante em relação a projetos de inteligência artificial, que são as pessoas, né? Ele comentou sobre a resistência, o medo de ser substituído e tal. E também não só isso, tem um ponto muito importante que o pessoal comenta, que é a questão do não conhecer, né? Então, é um desconhecido, entra ali, ninguém sabe o que fazer, né? Então, são várias barreiras. A alucinação é uma delas, né? A questão das pessoas, que eu acho muito importante, né? E um outro ponto que a gente tem que estar atento, né? Porque, assim, 2023 foi a ideação, né? Inteligência artificial, legal, tal. 2024 está sendo POC, prova de conceito. Vamos pegar um caso de uso, vamos colocar, vamos ver o que está acontecendo, tal. 2024 para 2025 vai ser produção. E quando a gente fala de um projeto de inteligência artificial, ele é um pouco diferente dos projetos de software tradicionais, né? Porque aquele negócio ele tem vida. E hoje ele está dando um tipo de resposta, e se você fizer uma atualização do modelo, colocar um dado a mais lá, ele pode mudar a resposta que ele está dando, né? Então, é muito importante, para aqueles que estão pensando em colocar inteligência artificial, né, começar suas POCs e tal, para que essa POC ela vire produção, a gente ter modelos de evaluation, validação disso, né? Então, reduzir a alucinação, você tem condições de medir. Antes ele respondia X%, que a gente já chegou em 97% de assertividade em alguns casos lá, né? E quanto que ele está a assertividade agora, né? Então você tem que estar atento a isso e medindo isso, para que esse projeto realmente vá para a produção, porque senão não vai para a produção. Então, esses cuidados que a gente está tomando agora na Organia, né, para montar essa base sólida, né, de validação tanto humana como uma validação inteligente também, para a gente garantir que sempre esse sistema vai dar uma qualidade de resposta constante. Legal. O Rafa ainda não sabe, não contratou ainda, é o próximo módulo que ele vai contratar, mas eu não posso deixar de falar do nosso módulo Vou colocar ele aqui vou colocar ele nosso módulo de vendas, né? Eu, para quem não sabe, nasci, sempre fui da área de vendas. Então, para fechar até esse ponto da Organia, nós temos 3 módulos. O Churn Buster foi o primeiro que surgiu lá, com case. O Monitoria, ele também está sendo aplicado em contact centers, né, já com resultados extraordinários. Imagine um call center, ele tem um time que monitora as ligações, ele monitora 5%, 10% das ligações. Com monitoria, nós conseguimos monitorar 100%, óbvio, via IA, e a assertividade é fantástica, não tenho o que dizer. E esse terceiro módulo que eu estou citando é o Insight Sales, é o nosso módulo de vendas, né? Eu, como gestor... É o queridinho dele. O Edro fica bravo, que eu sempre falo dele. Mas já que tem tempo, eu estou contando o tempo, que eu falei, agora eu vou falar do Insight Sales. Bom, como vendedor, né, uma grande dificuldade de um gestor de vendas é treinar o seu time e ter certeza que o time está seguindo aquilo que foi treinado, né? Então, esse módulo, você coloca ali tudo que você quer que o teu vendedor fale durante um pitch de vendas. E ali ele te dá uma pontuação para cada item. E aí, depois que termina aquela ligação, o Organia mostra o resultado, mostra uma nota. E onde ele errou, e onde ele deixou onde ele foi bem e onde ele não foi. Isso é uma parte. Uma outra dor, o vendedor tem uma certa preguiça de preencher CRM, né? E então, falo com propriedade, tá? Porque tem o direito de fala, como dizem. Uma certa não, você foi bonzinho. E aí o que acontece? Esse problema não tem mais, porque a IA resume essa reunião e ela integra com o CRM e já manda o resumo dela, né? É um resumo realista, não é um resumo otimista, né? Vamos dizer assim. E a segunda dor que ele resolve. Então, ele resume a reunião, integra com o CRM e já manda. E o que eu acho mais fantástico, você consegue filtrar um período de ligações
e o sistema mostra aonde o vendedor precisa melhorar. Baseado em quê? Dentro do sistema, nós colocamos ali os principais livros, né? A Receita Previsível e todos os livros de vendas aí. Então, o sistema vai apontar, olha, o Everton precisa melhorar objeções. Tá aqui, eu brinco que aí nós damos dinheiro para a Amazon, né? Porque daí mostra o link do livro da Amazon para a Amazon comprar o livro. E agora vem uma nova fase que o time de desenvolvimento está trabalhando, que é conseguir inserir a sua universidade corporativa ali dentro, um playbook de vendas. Então, além de pegar referências de livros, ele vai pegar também lá, ó, você precisa melhorar a venda da franquia para esse potencial de cliente, conforme a universidade corporativa, aqui o link, o vídeo. Então, essa é a próxima fase, ali, vamos dizer assim, e é uma solução que, modéstia à parte, eu adoro, porque eu sei que resolve as dores do time de vendas, né? Posso comentar sobre ela? Se quiser já assinar o contrato, pega o contrato lá. Eu vou ser o early adopter de mais uma ferramenta da Organia, porque assim... Bom, eu posso até falar um pouquinho com propriedade como funciona isso na Demicon, embora a Demicon é uma administradora e ela tem as lojas, né? Então tem os licenciados, os consultores, né? E a Demicon tem aquele modelo de remuneração por variável, né? Remuneração por venda. E, obviamente, aquele cara que tem uma loja é aquele cara que disruptou o mercado, vendeu o consórcio para caramba, é o cara que sabe vender. E, muitas das vezes, o consultor, o novo consultor, ele chega e ele não tem um resultado, porque, justamente, ele tem algumas preguiças, ou ele não faz aquilo que o cara que o contratou, que já vendeu muito, que sabe vender, prega, né? Porque a Demicon ela tem muitos treinamentos. Então, provavelmente um cara ele entra numa loja e toda segunda de manhã ele vai ter um treinamento, toda terça ele vai ter um treinamento e assim vai. E talvez você colocar isso da maneira como você expôs aqui é muito legal, porque o dono da loja, aquele cara que é o gestor dele, ele vai conseguir entender o que está acontecendo. É uma ferramenta que eu vejo que é para o gestor. Mais do que para o... Óbvio, ele vai facilitar algumas coisas para o vendedor na ponta da linha, vai dedurar ele quando ele não tiver uma boa reunião, né? Mas é uma ferramenta para o gestor. E isso é muito importante. Eu acho que vocês precisam cativar o gestor com essa ferramenta, porque ele vai conseguir tomar boas decisões, ele vai conseguir ajustar o time dele, e no final, como eu sempre estou falando para vocês, olha só, a inteligência artificial ela tem um trabalho de modificar as coisas por trás dos panos e trazer valor, que é o que as pessoas às vezes esquecem de fazer. Eu já vou enganchar um outro assunto aqui, eu volto, mas é o seguinte, o que eu percebo hoje na adoção de inteligência artificial? As pessoas às vezes esquecem que mais do que você cumprir uma jornada de trabalho ou que você fazer algo repetitivo, né? Então vamos frisar essa palavra, é o valor que você entrega. Então, às vezes, vamos voltar lá no case atrás, eu tinha uma analista, por exemplo, que ficava escutando 10 ligações no dia, que era o que ela conseguia fazer, né? Nós somos seres humanos e temos um teto, né? E aquele era o trabalho dela, fazer uma análise depois, etc. Mas você concorda que se hoje ela está com medo de perder o trabalho dela porque agora a gente colocou uma ferramenta com a Organia que está escutando aquelas ligações que era o que ela fazia? Será que a empresa vai demitir essa pessoa? Ou essa empresa vai colocar essa pessoa para fazer outra coisa? Agora, só pegar aquela análise e tomar uma decisão em cima daquela análise. O que traz mais valor? Tomar a decisão em cima daquela análise, provavelmente ela vai ligar para o cliente, vai fazer tal coisa, falar com tal área, o cliente vai ficar feliz e depois vai indicar a Demicon ainda. Ou era ela escutando ligação? Ela entrega muito mais valor fazendo algo que ela perdia tempo antes de fazer, que agora a inteligência artificial está fazendo. Então, voltando agora para o case do CRM, é a mesma coisa, é a IA trabalhando por trás para te dar uma assertividade e que você consiga entregar mais valor. Para o consultor, que é a tua praia, o mais valor é mais valor no teu bolso, né? É venda. Então, baita ferramenta, eu acho que você é o primeiro a contratar. Anota aí, o próximo módulo, inclusive o contrato está aqui, Rafael, se quiser assinar. Bom, vamos falar de futuro, então, né? Rafa, primeiro o Helder, vamos lá. Como é que você enxerga o futuro da IA, em geral, e como que você enxerga o futuro da IA na Organia? Aquela pergunta que ninguém sabe responder, você mandou para mim, né? Porque a IA, você pensa em uma coisa hoje, amanhã já mudou completamente. Mas pensando em produto e o que a gente consegue entregar, né? Eu acho que é assim, hoje
analisa conversas, atendimentos e entrega insights. E como o Rafa falou aqui, essa pessoa que estava fazendo isso lá está recebendo agora e vai dar continuidade desse atendimento, desses insights, né? O próximo passo que a gente está trabalhando agora é ajudar essa pessoa nessa nova função, tá? O que a gente chama de inteligência artificial prescritiva, tá? Que é o prescrever agora, né? Então, eu entendi, eu tenho os insights, e eu também entendo e eu conheço agora as regulações, as normas de consórcio, né? Então, o Organia vai começar a aprender tudo isso, né? Vai entender tudo isso, e vai conseguir agora ajudar essa pessoa com tratativas, né? Então, existe aquele lado que é muito difícil da gente substituir, vamos chamar da Maria, entrar em contato, né? E ter o rapport lá de conversar com essa outra pessoa do outro lado, né? E saber entender a situação, né? Como pessoa, né? E dar tratativa. O que a gente vai resolver? A gente vai dar a parte técnica. Quais são as normas, quais são os planos que você pode oferecer, quais são as situações, né? Para que ela tenha condições agora de dar uma tratativa bem mais assertiva para o seu cliente. Então, é assim, primeiro insights, agora a gente vai entrar na parte de tratativas, né? E num futuro breve, aí, provavelmente, algumas automações, algumas coisas nessa linha também. Boa. E você, Rafa, como você enxerga esse futuro da IA em CX, em linhas gerais? Bom, vamos lá. Eu tenho duas visões, né? Eu tenho a visão, o que eu enxergo e o que eu gostaria, né? O que eu enxergo é cada vez mais qualidade para todas as áreas, né? Eu acho que a IA traz isso, né? Esses dias eu estava fazendo até uma reflexão, né? Falei até com o meu gerente que está aqui. Inclusive, ontem o GPT mudou alguma coisa lá, ou não estava voltando as conversas, eu já levantei e falei, gente, o que aconteceu? Vocês bloquearam o GPT, que não faça isso. O diretor é o que mais usa. E aí eu estava com esse pensamento, eu falei, cara, será que eu estou ficando preguiçoso? Porque tudo, agora eu estou perguntando para o GPT, tudo eu estou usando o GPT para fazer. Mas é óbvio que a gente tem aquele sentimento, às vezes, de underdog, né? Como que fala? O impostor, né? Será que eu sei mesmo ou agora eu fico só perguntando para a inteligência artificial? Na verdade, não. Eu estou usando a inteligência artificial porque eu sou inteligente. E eu estou ficando mais inteligente com ela. Então, eu estou deixando de fazer coisa repetitiva. Eu estou testando coisas da minha cabeça lá com ela para ver se aquilo está acontecendo. E estou me performando em muitas coisas. Então, o que eu espero para a inteligência artificial é justamente isso. É que ela melhore a qualidade de muita coisa. E aí, isso vai ser benéfico para mim como profissional e para mim como cliente de um monte de coisa. Porque até então, né, igual eu falei lá para você atrás, um pouco mais atrás, não é que a inteligência artificial está aí há 2 anos. Ela está aí há muito tempo. Só que a gente, às vezes, vive uma experiência meio chata, que é, assim, vamos lá, fazer um exercício aqui. Daqui até 6 da tarde, fiquem falando geladeira, geladeira, geladeira. Eu garanto, de noite vocês vão olhar o Instagram, vai ter uma Brastemp para vocês lá. Tá. Então, essa era a experiência que a gente tinha. Mas agora, a gente começa a ter outras experiências, que é tipo essa que a gente teve lá, que é, às vezes, uma empresa te oferecendo alguma coisa que você realmente precisava, ou de uma dor que você tem que não é nem comprar. É outra história, né? Então, é isso que eu espero para a inteligência artificial. Agora, sim, falando mais tecnicamente, eu acho que, sim, algumas pessoas, não todas, elas precisam, sim, ter medo de perder os seus trabalhos. Né? Hoje tem um exemplo aí mais clássico, que é o copywriter, né? Pô, a inteligência artificial, ela domina muito linguagem, né? Qualquer linguagem. Até o tradutor, às vezes, tem que se preocupar. Mas isso acontece, gente, desde que o mundo é mundo. Né? Desde que o mundo é mundo, desde que nem computador existia, algumas coisas vinham inovando e a gente tinha que se adaptar a isso. E o ser humano, ele se adapta. Né? Então, eu acho que as pessoas não têm que ter medo, elas precisam se adaptar. Né? Até algumas coisas que eu faço no dia a dia, eu vou trocar por inteligência artificial, mas eu tenho que ficar ligeiro, porque uma hora o CTO pode ser que não seja, pode ser que fique obsoleto, mas aí é a minha capacidade de se adaptar e, na verdade, usar a inteligência artificial para vir comigo. E tomara que continue aí ChatGPT evoluindo para ajudar nosso dia a dia, tomara que eu consiga escutar música de pessoas artistas que já morreram há muito tempo mesmo, muito legal isso. Parar com esse mimimi, né, de inteligência artificial, blá, blá, blá. O que mudou, né, Rafa, é a velocidade que você tem que se adaptar agora. Né? Se adaptar a gente tem. Agora, a velocidade que a gente vai ter que
está preparado para se adaptar, é o que mudou muito. É muito Mas é rápido. o mundo que a gente vive hoje, né? Esse é o ponto. Então, assim, a gente espera que inteligência artificial não seja algo passageiro, seja algo realmente que fique aí e que as pessoas entendam que aquilo está acontecendo e não tenha movimentos contrários a ela, porque é besteira você falar que os robôs vão dominar, né? Pô, a gente vou entregar um pouco minha idade aqui, mas eu assisti os Jetsons lá. Cara, não tem nada dos Jetsons hoje em dia. Tem? Não tem. Então é assim que vai continuar. Muito bom. Vou falar um pouquinho de produto aqui, né? Falar um pouquinho do futuro, o Ion e Organia. Então, voltando aqui, o Ion é uma plataforma omnichannel, uma das poucas no Brasil, falo com propriedade que eu fui ex-concorrente deles e hoje eu sou um dos sócios. Uma plataforma 100% omnichannel, onde ali você tem todos os canais, e-mail, está saindo agora, cadê o produto aí? Está prometendo e-mail nos próximos dias, voz, chat, WhatsApp, tudo isso dentro de uma única plataforma, certo? E a Organia analisa as conversas. São duas plataformas independentes, né? Podem ter vida própria, vamos dizer assim. O cliente ele tem uma solução omnichannel, ele pode usar o Organia. Mas ele vai ser muito mais feliz se ele usar o Ion também. E como que a gente imagina esse futuro e também já acontecendo? Imagine, eu sou usuário do Ion, logo no Ion, e ele me indica quais são os clientes que estão satisfeitos com a minha prestação de serviço. E ele indica, né, quais são os clientes que não estão tão satisfeitos, que estão com risco de cancelamento. E ele também me indica quais são os potenciais novos clientes. Isso dentro de uma plataforma como o Ion. Por quê? Porque junto com a Organia, ela está analisando as conversas dos atendimentos dos meus clientes. Não tem voz melhor do que a voz do cliente, né? Às vezes o CRM você preenche o que você sente, né, o usuário. Mas o cliente falando de você, isso aqui é um belo exemplo, não tem nada melhor, né? Então a gente imagina o Ion nesse sentido, você unificar os atendimentos, sendo um CRM também, né? Mas é uma evolução de um CRM. É isso que a gente imagina a nossa plataforma. Você logar numa plataforma e ter essas informações. E aí, algo ainda maior, por que não executar algumas coisas? Por que não marcar uma reunião com um cliente insatisfeito e já me dizer, olha, fala isso, aquilo, porque ele levantou aquilo lá. E por que não oferecer um aumento ali, um novo produto, e ficar na dúvida se foi o usuário ou se foi a IA, deixar o cliente na dúvida. E por que não mostrar, ir lá e pesquisar clientes no mesmo segmento, personas parecidas com aquele cliente satisfeito e já agendar uma reunião para mim. É aí que a gente imagina o futuro, e o futuro é agora, não tem muito tempo, tem muita coisa acontecendo. Então, queria agradecer, Rafa, Helder, esse é o momento, nós estamos com o stand lá nos stands das startups, falando sobre Organia. Estaremos à disposição aqui, se alguém quiser tirar alguma dúvida, conversar um pouco mais. Agradeço a todos. Muito obrigado. Obrigado, pessoal.